que bem informado está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Henrique Morgantini. Aí, já que não tem, Paulão e amigos da Mais FM, nós fazemos na hora, como diz aquele apresentador famoso, quem sabe faz ao vivo. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Anápolis, a notícia pela Mais FM. Eu sou o Henrique Morgantini e estou aqui na brilhante companhia de Cacá Alves, Kellen Cunha, o apelido que ela acabou, o nome artístico que ela acabou de assumir aqui, com o devido batismo de Paulo Roberto Belém, que criou esse nome, Cacá Alves. Cacá Alves. Consolidando essa nossa primícia de, como é que fala? De criatividade. Criatividade, sim, sem instantânea, logo amanhã de quarta-feira. É isso mesmo. Então, na companhia aqui do Paulo Roberto Belém, nós ainda estamos padecendo da ausência do amigo Edmar Silva, que está no seu segundo dia lá da sua agenda em Brasília, defendendo aí uma série de pautas das rádios comunitárias do Brasil. Amanhã ele está de volta. E temos notícias sobre a movimentação em Brasília. Temos uma reportagem direto lá do Senado. O Edmar traz para a gente informações, nós vamos rodar esse material daqui a pouco. E temos várias atrações, vários assuntos. Temos, por exemplo, a pré-candidata Cátia Maria ao governo de Goiás, pré-candidata ao governo de Goiás, a Cátia Maria, comentando uma reportagem que foi feita também pelo Edmar, que solicitou, né, alguns candidatos, alguns pré-candidatos que falassem sobre a pesquisa, e a Cátia Maria conversou com ele, nós vamos saber daqui a pouco. Mas agora vamos falar sobre a Copa do Mundo e sobre o futebol. Teve uma rodada uma rodada atrasada, né, Paulo Roberto Belém, do Brasileirão, né? Uma rodada inicial que teve início ontem. Ela não é atrasada? Eu achei que ela era atrasada, eu achei que ela aqueles jogos que tinham com datas transferidas, mas não, é o começo da rodada que foi antecipada, porque na quinta-feira para tudo, né, para a Copa do Mundo. Justamente, vai parar por um mês e o Flamengo, na liderança do campeonato aí, vai ficar um mês pela ponta de cima. Não tem aquela história. Vai ficar um mês sem perder o Flamengo. Vai ficar um mês sem jogar. E a Kellen Cunha já pergunta aqui com quem que o Flamengo joga hoje. A pergunta, Kellen Cunha, é com quem o líder do brasileiro vai enfrentar, né? E hoje, o líder do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, o Clube de Regatas Flamengo, vai enfrentar a Sociedade Esportiva Palmeiras, da qual a senhora é torcedora, pelo que eu sei. Tem palpite? 2-0. 2-0 para o Flamengo? Palmeiras. Então, aquele palmeirense. Palmeiras, como você sabe, não tem mundial. Né? Tem que bater essa tecla. Então, assim, o palpite é 2-0. Eu vou defender aqui um placar tímido, com muita humildade. Típico torcedor do Flamengo, sempre muito humilde. Não, mas eu vou defender aqui um 1-1. Um empate fora. Não criar expectativas, exatamente, Galinha. Então, ontem teve o São Paulo ganhou de 2-0. Chegou a 23 pontos contra 26 do Flamengo. E isso nos faz dizer que mesmo perdendo, o Flamengo segue líder. Mesmo perdendo, mesmo com a vitória, por exemplo, do Corinthians, que joga com o Bahia hoje lá em Salvador, ele pode chegar a 23 pontos, o Flamengo continua com 26, ou seja, pelo menos 3 pontos à frente o Flamengo vai ter. Temos mais jogos ainda nessa rodada de quarta-feira, que é uma super rodada, já que é para matar essa rodada inteira sem ter os jogos da quinta. Então nós temos ainda a América Chapecoense, né, em Minas Gerais. Temos um grande jogo às 7 da noite, que é Fluminense e Santos. Temos às 7h30 Paraná e Cruzeiro. O Sport recebe o Grêmio, Sport vice-líder do campeonato também, né, recebendo um Grêmio que vem embalado, sempre tem, claro, um aspecto de grande jogo, porque ao lado do Palmeiras, certamente, as duas grandes equipes, dois principais os dois principais equipes de futebol hoje no Brasil, né? E às 9 horas começa Botafogo e Clube Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo, como nós falamos, e aí vem a rodada vai sendo
completada às 9h45 com Atlético Mineiro, Ceará, Bahia e Corinthians, Internacional e Vasco. Ou seja, só tem jogão aí para essa última rodada do Campeonato Brasileiro. Antes das férias. Digamos. Antes das férias da Copa. Eles ficam de férias de fato? Não, né? Eu não faço a mínima ideia, mas há quem defenda a tese de que eles estão de férias o tempo todo, já que a profissão deles é jogar futebol. Né? Mal sabe que realmente jogar futebol um nível profissional exige e muito. Claro que eles são muitíssimo bem remunerados do que a esmagadora maioria da população, mas enfim, são coisas que a gente percebe que o mundo do esporte faz ao redor do mundo, não só no Brasil, não é só o futebol, né? As outras modalidades pagam tão bem ou até às vezes mais a seus atletas que viram essas estrelas, como a gente conhece. Mas para a gente continuar falando de futebol, mas falando sobre a Copa do Mundo, estreia do Brasil domingo, todo mundo já sabe, estreia da Copa, né? Início da Copa amanhã, às 9h, todo mundo já sabe, mas a grande novidade é que o então técnico da seleção espanhola, há 2 dias da estreia, resolveu fechar um acordo, um contrato com o Real Madrid. Viu aquela oportunidade e falou, opa, depois da Copa eu já sei para onde eu vou. Sendo campeão ou não, eu já vou arrumar aqui um super emprego, vai ser a última minha carreira. Vou ser técnico do Real Madrid. Ficou com medo de pedir para esperar para acertar esse negócio depois. Falou, não, vou acertar já agora, porque também estou sabendo que eles estão na minha comida no Tite, estão pensando no Guardiola, estão não sei o quê. Ou seja, vai que eu dou mole e perco essa vaga. Sabe o que ele fez, Paulo? Assinou o contrato. Antes da Copa. Antes da Copa. E divulgou. Todo mundo divulgou. Ontem foi a grande notícia. O que a Federação Espanhola de Futebol, a CBF deles, faz com essa figura? O Lopetegui, Carlos Lopetegui. Há 2 dias da estreia da Espanha, a estreia da Espanha é com ninguém mais, ninguém menos que Portugal, a federação decidiu expulsar, demitir, defenestrar o técnico da seleção espanhola, que já está lá na Rússia. Então, hoje, nesse momento, a Espanha tem programada para sexta-feira sua estreia e não tem técnico. Foi uma forma de repúdio aí, de retaliação pelo que ele fez. Então, uma das favoritas, nas bolsas de aposta do mundo aí, a Espanha figura entre favoritas, né? Tem um elenco certamente de muitíssima qualidade, mas vive uma crise extracampo que a gente não sabe até que ponto pode influenciar os caras lá dentro. Mas o Lopetegui está demitido da Espanha. Uma crise ética, talvez, que poderia ter esperado o desempenho da Espanha para talvez lhe dar até um maior rendimento na contratação para o então Clube Real Madrid? Pois é, eu acho que é isso, né? Eu acho que, tanto é que a prudência do técnico do Brasil foi muito nessa direção. Há uma sondagem para renovar com o Tite para mais 4 anos na seleção, até a próxima Copa, né? Havia também uma informação acerca da proposta do Real Madrid para o Tite. Aí aquele pessoal, eu vou antecipar aqui, porque vai que eles mudam de ideia, vai que eu não me dou muito bem, vai que eu sou eliminado na primeira fase, vai que alguma coisa acontece, os caras pensam, olha, a gente queria você, mas depois que a gente viu o que você fez na Copa, não vai cair bem pra gente ter você aqui, obrigado. Ele resolveu topar e pensou, garanto a Copa, minha participação na Copa, independentemente do resultado, e depois eu, digamos, caio para cima, saio da seleção do meu país e vou treinar o principal time do meu país, né? Um dos países, ou o maior time do mundo, né? Em títulos, que é o Real Madrid. Enfim, deu no que deu, a Espanha vai chegar na Copa com essa crisezinha aí para poder resolver. Findado o assunto, tem mais alguma pauta da Copa, Paulo Roberto? Só a animação da Napolini que a gente não conseguiu observar ontem, pelo menos. Eu, por exemplo... Você foi a jus aí para a nossa matéria especial? E, por enquanto, não vi ninguém de verde e amarelo. Somente os pontos cativos que eu mencionei. Quem vende e botequeiros, digamos. Tá muito... Há uma animação na cidade, assim como a grande parte que a gente vê nos grandes centros do Brasil. Há uma animação com a seleção. Há uma animação com a disputa. Não há um desligamento do cidadão em relação à principal paixão que nós temos no esporte, que é o futebol. Mas aparece um desânimo em
promover aquela torcida pública, vamos dizer, sair com a camisa, botar aquelas bandeiras, como aquelas bandeirolinhas no carro, botar a bandeira no capô do carro, pintar rua, né? Uma coisa que a gente tem visto muito pouco. Inclusive, o Jornal Popular, na edição de hoje, traz uma reportagem que fala exatamente sobre isso. A torcida de Goiânia ainda não está muito no clima da Copa do Mundo. Mesmo faltando um dia para o início da Copa, o goianiense parece não ter embarcado no clima do Mundial na Rússia. E aquilo que nós tínhamos conversado ontem, né? É muito mais um constrangimento em se colocar como um alienado, né, do que não gostar do futebol. Acho que o brasileiro está pensando assim, olha, se eu sair na rua e ficar muito efusivo com o momento do país, isso vai me fazer um cara sem consciência política, consciência social. Você entendeu o que está acontecendo para a visão dos outros. Isso, eu vou passar um recibo aí para os meus pares de que eu sou um bobão. Né? E, na verdade, nós sabemos que não é isso. Né? É possível separar muito bem as coisas. Você não é obrigado a viver uma vida de privações porque você tem uma causa. Né? Você não é obrigado a deixar de fazer alguma coisa por causa de outra, que não tem nada a ver, que não tem nenhum tipo de relação. Porque não há relação entre uma disputa esportiva ou mesmo assistir um jogo de qualquer modalidade, futebol que seja, e você ter uma consciência política, consciência social. É possível fazer as duas coisas sem perder. É possível torcer sem perder a indignação. Né? Vamos colocar assim. Mas é isso. E vamos falar do Brasil, Paulo Roberto Belém. O que você nos reservou sobre o Brasil? Brasil. Notícias nacionais. Hoje, junho de 2016, o G1 faz um levantamento de 5 anos depois dos protestos de junho de 2013, que ficou conhecido como um marco histórico, porque naquele ano milhares de manifestantes, principalmente em São Paulo e em outros grandes centros, e foram às ruas por conta de protestos contra aumentos de centavos em passagens de ônibus, e que aquilo desencadeou uma série de outras rebeliões populares a respeito do governo. Aí intensificou críticas do governo Dilma, do governo pró-impeachment que aconteceu nesses últimos anos, e o G1 fez esse levantamento do que pode ter mudado ou o que mudou. E ele destaca que pouco mudou. A grande marca disso, Paulo Roberto Belém, é a frustração, né? O fracasso daquelas reivindicações. Porque grande parte, e essa grande parte inclui as principais partes, as principais reivindicações, sequer saíram do papel, sequer saíram do discurso. Nós lembramos que logo depois dessa história de não é por 20 centavos, não é somente por causa dos 20 centavos, nós estamos na rua somente para reivindicar o preço do transporte. Logo depois, esse movimento foi apropriado no sentido político. E aí deixou de ser uma reivindicação popular contra várias ações da classe política para se tornar um evento político contra um governo. Não era contra o legislativo, não era contra o judiciário, embora esses poderes tivessem diretamente responsabilidade sobre isso. Até mais que o executivo. Mas aí deixou de ser tudo isso para ser um movimento contra o poder executivo no Brasil, ou seja, contra o governo instalado, contra o governo Dilma. O resultado foi apropriar-se tão bem desse movimento que conseguiram, 3 anos depois, oficializar a ruptura de um mandato. Né? Em 2016, o governo Dilma foi retirado do poder como um eco, como um desdobramento desses movimentos. E eu estou aqui com a pauta. Olha o que era reivindicado há 5 anos. 5 anos atrás, as pessoas foram às ruas, mais de 250 mil pessoas de todo o Brasil. Naquela noite, inclusive, ficou marcada pela invasão ao Congresso Nacional Brasileiro, né, na Marquise, as pessoas ficaram lá hasteando bandeiras do Brasil e gritando palavras de ordem. A reivindicação é ampla e profunda reforma política. Aconteceu? Nem discussões, algumas coisas. Nem discussões, exatamente. Mas as discussões mais amplas que falam sobre a diminuição de partidos, que é a pauta mais interessante, nem tocaram. Pacto pela responsabilidade fiscal. Igualmente nada. Investimento de 50 bilhões em mobilidade urbana, ou seja, a otimização do transporte coletivo nas cidades. O que aconteceu foram um corte de gastos na educação, na saúde,
com a PEC do corte de Do teto. gasto do Temer, que veio após aí o impeachment da Dilma, e mobilidade nem se fala também, a não Exatamente. ser os investimentos que já foram anunciados, já foram feitos, já foram contratados antes de 2013. Exatamente. Outra reivindicação, tornar a corrupção crime hediondo. Essa passou longe, né? Ações que se concretizaram, vamos aqui a 3 ações que se concretizaram. A criação do programa Mais Médicos, né? O programa, inclusive, foi bastante contestado pelos estudantes de medicina brasileiros na época. A sanção da lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Isso aconteceu, mas o que os manifestantes não previam é que haveria uma mudança de gestão, uma mudança na política da condução do país, liderada por Temer, pelo PSDB, pelo DEM, nesse processo que aconteceu, que nós conhecemos como impeachment, e que houve, como você disse, o tal teto, né? Lei do teto, né? Que congelou. Ao invés de royalties do petróleo reservados, está acontecendo a política da privatização. Semana passada, o governo negociou aí 3 bases do pré-sal ao custo de 4 bilhões e nessa estimativa de arrecadação conseguiu. Ou seja, está sendo vendido não pelo que eles têm sido, pelos que eles esperam, e essa discussão do pré-sal ainda vai longe e que deve ser, com certeza, pauta de debate do próximo discurso presidencial dessas eleições. Sem dúvida. E um detalhe importante nisso, essa privatização, essa venda do pré-sal, ocorreu sem a participação da Petrobras. A Petrobras tinha preferência na compra, mas precisava chegar no preço, mas não conseguiu chegar, e as bacias que entraram na negociação não têm a participação mais da Petrobras. Então, a gente vê o saldo que nós tivemos em relação a essas manifestações, que começaram com uma pauta bastante popular, bastante plural, né, efetivamente suprapartidária, mas que depois foram apropriadas com uma mentalidade, uma ideologia política, né, que colocou as coisas na direção que ficou, ou seja, contra um governo, contra um partido político, buscando esse processo de criminalização. E o resultado é isso que nós estamos vendo. Você avalia que essas manifestações que foram eclodidas lá em 2013 foram, com certeza, diminuídas nesse período? Ou seja, naquele pensamento que você não se vê mais tanta revolta em assuntos que deveriam causar revolta realmente? Eu acho que a gente poderia trabalhar a ideia do inconsciente coletivo, vamos dizer assim, como é que as massas se comportam sem ter um pensamento único, mas aos poucos elas vão se organizando. Eu acredito que há um processo de frustração muito grande em perceber que todos foram às ruas e que quando você se mobiliza para ir às ruas manifestar, você está indo atrás de uma utopia, um sonho que você quer que se concretize, né? Você vai à rua pedindo que alguma coisa mude, sabendo que é difícil, mas se mudar, ótimo. E muita coisa mudou, mas muito possivelmente a ideia é que mudou para pior. Não houve uma evolução, uma involução. Mudou, conseguiu-se mudar um governo, conseguiu-se tirar uma presidente eleita, na ideia de agora vai mudar tudo e vai melhorar demais. E realmente mudou muita coisa. Mas a população não conseguiu enxergar nenhum tipo de melhora. A vida como nós temos hoje, e quem diz isso não sou eu, nem a Mais FM, quem diz isso é a pesquisa da Folha de São Paulo, dizendo que para 72% dos brasileiros, a vida piorou nos últimos tempos. 72%. Falamos aqui ontem, está na Folha de São Paulo da edição de segunda-feira, 72% da população brasileira ouvida pelo Instituto Datafolha diz que a vida piorou. E não é difícil chegar a essa conclusão, né, percebendo quanto era o preço da gasolina, quanto era o preço do diesel, quanto era o preço do gás de cozinha, quanto era o preço da energia elétrica, como é que era o seu poder de compra, qual que era a sua previsão para o salário mínimo no ano seguinte, e agora está só sendo cortado. Né, todos esses itens que eu falei agora sofreram aumentos absurdos, né, alguns deles diários, como o caso do gás de cozinha e da gasolina. Então, eu acho que há, né, na população essa frustração, como você disse, de falar assim, eu não vou me indignar com mais nada, primeiro porque não adianta. Se eu for na rua, Agora, acho que a grande leitura que é preciso que seja feita por parte das pessoas o movimento era legítimo. As pautas eram absolutamente legítimas e importantes. Mas nós, como um coletivo, como sociedade, deixamos que esse movimento fosse apropriado e criasse uma cabeça, né? Criasse uma liderança que era política, que tinha por intenção fazer política, tirar um governo, né, no qual já tinha perdido nas urnas e implantar o seu método sem ter tido o número de votos necessários.
E isso aconteceu. A maior prova disso foi quando o MBL organizou um movimento da Avenida Paulista e criou um camarote para receber as autoridades do PSDB. Lá estavam Aloysio Nunes, o governador Geraldo Alckmin, o senador Aécio Neves, integrantes aí da cúpula do PSDB, que foram para um camarote numa manifestação. Você vê que coisa interessante, tem um camarote numa manifestação popular. Mas isso deu muito tom para dizer, olha, o que a gente quer? A gente quer isso aqui, essa turma aqui. Ó. Só que essa turma foi que o Brasil rechaçou. Falou, esse projeto aqui eu não quero. Eu quero o outro. E o projeto que nós estamos vendo hoje é o projeto de quem perdeu. E a gente está vendo como as coisas estão acontecendo. Vamos no intervalo, Cacá Alves, Kellen Cunha Alves. Vamos no intervalo, nós já voltamos para falar sobre a reportagem que o Edmar Silva nos traz lá de Brasília. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Deixa a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar,
A dengue dói. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais! Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, Valecard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Estamos de volta, então agora são 8 horas e 29 minutos, temos informação de momento. Clima de Copa do Mundo, Kellen Cunha, clima de Copa do Mundo, Paulo Roberto Belém e amigos da Mais FM. E agora, nesse momento, acaba de ser revelada a sede da Copa de 2026. Aonde vai ser a Copa de 2026? A Copa de 2026 será na América do Norte, toda. Será uma divisão entre Canadá, Estados Unidos e México, que vão sediar os jogos da Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi feito agora em Moscou, é uma tradição, né, do que acontece. E então essa foi a votação, né, na primeira Copa, que vai ter 48 times. Outra mudança. Seleções, outra mudança. 36 para 48. Já estava prevista. Então, a Copa de 2022 é no Catar, né? Inclusive, vai ser a primeira Copa que não vai ser no meio do ano, no mês de julho, né? Junho, julho, justamente por causa do verão. Lá, verão, chega facilmente a 58 graus, 60 graus. Muito bom para jogar. Muito apropriado para correr atrás de uma bola. Então, vai ser em janeiro. Em 2026... vai ser, então, na América do Norte. Lembrando que os Estados Unidos já sediaram uma Copa, a Copa do Brasil foi tetracampeão em 94, e o México já sediou 2 vezes. No ano de 70, na qual o Brasil também foi. Ano que o Brasil foi tricampeão, e em 86, ano em que o Brasil foi eliminado, nas semifinais para a França. Talvez, acho possivelmente aqui um testemunho pessoal. A primeira memória que eu tenho de Copa foi da eliminação do Brasil. Se não me engano, acho que foi nas quartas de final, não foi na semifinal, contra a França, inclusive com direito à perda de um pênalti pelo Zico. Sim. No jogo normal. Depois foram as disputas de pênaltis, e aí ele fez, mas era um timaço. O time do Brasil era um time absurdo, exemplo do que era o time de 82 também, muito superior, e que numa circunstância ali foi eliminado. Mas então o México tem essa memória, gosta muito do Brasil, muito do futebol brasileiro e de brasileiros, e então vai novamente receber uma Copa pela terceira vez. Olha, talvez seja até um recorde ao lado de outros países. O México entra no país recordista para receber pela terceira vez uma Copa do Mundo. E a inédita, né, participação do Canadá. Então tá aí, Copa de 2026. Vocês sabem onde vai ser a Copa de 2030? Parece que está muito longe, né? Mas está só 12 anos. Né? Não está tão longe assim, não. Só 12 anos. E não está oficializado, mas a ideia da FIFA é que em 2030 a Copa seja entre 2 países, são Argentina e Uruguai, justamente para celebrar em 2030 os 100 anos de Copa do Mundo. A primeira edição foi no Uruguai, em 1930. Então, em 2030, no centenário da Copa, a Copa voltaria ao seu país de origem, fazendo nesses 2 países, Uruguai e Argentina, como sede. É preciso saber, porque quando houve essa resolução, quando houve essa informação desse estudo que eles estavam tentando viabilizar, não havia ainda essa outra mudança, que é essa de 48 seleções. Então, se você colocar 48 seleções, em se mantendo assim, 48 seleções em 2 países pequenos, geograficamente pequenos, como Uruguai e Argentina, é algo desafiador. Mas, enfim, isso é um problema para daqui a 12 anos. O fato é que daqui a 8 a Copa vai ser na América do Norte,
Nós esperamos daqui até lá, primeiro sejamos vivos com saúde e condições, e depois que o dólar seja baixo, Paulo Roberto Belém, e não um governo tipo do Temer com o dólar R$4. Senão a gente não vai conseguir ver nenhum jogo da Copa lá nos Estados Unidos, ou no México, ou no Canadá. E no Catar fica mais complicado também. Não, no Catar eu gostaria que você nem passasse pela sua cabeça essa ideia de querer ir para o Catar, né? Porque você imagina você ir lá, passou pela sua cabeça? Não, eu estava pensando na logística aqui e lembrei que nem sei onde fica. É verdade. Você nem sabe que ônibus pega para chegar no Catar, né? Para chegar em Doha, capital do Catar. Mas deixando as bobagens e as informações da Copa do Mundo de lado, Kellen Cunha, nós temos uma prestação de serviço aqui interessante. Nós fomos aqui procurados pela Leidmar Lourenço da Cruz e pela Kedma Rosânia da Silva Nunes. Ambas são diaristas e estão procurando aí dias disponíveis, né? Tem dias disponíveis para trabalhar e estão procurando casas para trabalhar. E elas fazem uma espécie de uma promoção. Está na moda falar combo, elas fazem um combo, Kellen Cunha. E o combo é que você contrata uma e leva as duas. Você tem 2 diaristas para fazer o trabalho na sua casa, no seu apartamento, enfim, e paga pelo preço de uma. É isso que elas estão oferecendo. E para você que tem esse interesse, dá uma ligada na Leidmar. O telefone dela é 99496-9895. 99496-9895. Sabe como é que eu uso para memorizar isso aqui? Tirando 9 a mais. 9496. 94 teve Copa, 96 teve Olimpíada. 98 teve Copa, 95 teve nada, mas você vai lembrar porque é 95. Então você nunca vai esquecer, ó. Copa, Olimpíada, Copa, nada. 9496-9895. Liga lá na Leidmar que você vai contratar ela, vai levar a Kedma junto e você tem as 2 diaristas pelo preço de uma. Eu vou até guardar esse... Não preciso guardar porque eu já decorei, né? Mas eu vou... Inclusive, acho que eu sei quem vai poder usar o serviço da Leidmar aí. E se você tiver na dúvida, eu pego o número, dá uma ligada aqui que a Kellen passa o número para você. Amigos, nós temos, direto lá do Senado, nosso correspondente, né? Que é o nosso líder maior aqui, nosso diretor-presidente da Rádio Mais FM, da Rádio Comunitária, que esteve em Brasília, está em Brasília, mas esteve ontem no Congresso Nacional, mais especificamente numa audiência nas comissões lá no Senado, acompanhando as movimentações de várias pautas que são de interesse das emissoras comunitárias em todo o Brasil. O Edmar Silva nos mandou um material, inclusive com fala lá do Senado, da senadora, e você vai acompanhar agora. Roda aí o Edmar, Kelinha. Bom, aqui é Edmar Silva. Nós estivemos nesta terça-feira, durante todo o dia, acompanhando as votações no Senado Federal de projetos de lei que interessam as rádios comunitárias. Um projeto que foi analisado na manhã desta terça-feira na Comissão de Educação, Esporte, foi o projeto que tira a obrigação das rádios comunitárias do pagamento do ECAD. O ECAD é um valor pago com relação aos direitos autorais. E há muitos anos as rádios comunitárias tentam ficar isentas deste valor, uma vez que isso dificulta a vida da maioria das emissoras brasileiras. Este projeto foi votado na comissão por unanimidade. 18 senadores presentes na Comissão de Educação e Esportes votaram favorável ao projeto do senador Hélio José, do Distrito Federal, e esse projeto agora ele deve ir para a Comissão de Redação e Justiça, e lá também deverá ter o acompanhamento da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Ao final, o voto foi dado por unanimidade e nós ouvimos alguns senadores. Temos aqui algumas participações da senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, e também do senador Lindeberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, falando sobre o projeto. Vários outros senadores se manifestaram, mas nós estamos deixando para a Mais FM essas 2 manifestações importantes. Nesta quarta-feira, continua o trabalho no Senado Federal e deve ser levado ao plenário do Senado Federal um projeto de lei que amplia para 3 frequências por cidade, as frequências de rádio comunitária, e amplia também a nossa potência, que hoje é de 25 watts, para
300 watts. Portanto, as associações, as instituições ligadas às rádios comunitárias estão atentas, presentes no Congresso Nacional, na expectativa de mudanças que venham facilitar e melhorar a vida das emissoras brasileiras. São muitas emissoras, são mais de 5 mil emissoras pelo Brasil afora, que enfrentam dificuldades por causa desses problemas. Outro projeto que está em votação, já foi inclusive aprovado também nas comissões do Congresso, que autoriza a veiculação de comerciais pelas rádios comunitárias. Atualmente, nós só podemos divulgar as empresas como apoio cultural. Então, uma mudança também que vem sido pedida pelas rádios pelas rádios comunitárias há mais de 20 anos. Portanto, a Mais FM se faz presente no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal, onde esses projetos estão sendo debatidos nesta semana. Um abraço a todos, bom programa, um abraço ao Henrique Morgantini, a Kellen Cunha e também ao Paulo Belém, que participam do programa nessa manhã de quarta-feira. E nós continuamos aqui em Brasília e qualquer novidade nós estaremos levando para o ouvinte da Mais FM. As emissoras têm uma relevância. Só que um estado onde em Lagoa Vermelha, no interior, dos padres capuchinhos, a Rádio Cacique de Lagoa Vermelha, de outros também, entidades religiosas ou não, ou civis, criaram pela comunidade as suas emissoras, as suas instituições de ensino, as suas instituições de saúde pública, comunitariamente, as suas universidades, todas elas foram criadas no sistema comunitário, portanto elas são instituições comunitárias. Então não há dúvida do reconhecimento. Estou aqui também votando a favor desse projeto, senadora Paes, pela relatoria que fez, senadora Elis José, por uma questão de absoluta coerência. Eu sou autora de um projeto que está na CDE, a nossa presidente Vinci da CDE, de lá, que trata de desonerar das pousadas, dos hotéis, das pensões, aquela sonorização do quarto da pensão. Do quarto da pensão, não é da área do lobby, não é do restaurante, não é do corredor. Apenas, então, somente da intimidade da pessoa. A pessoa que chega hoje, diferente daquela época que eu estava falando agora, que o rádio era importante, você chega com o celular e está falando. Então, eu quero dizer que eu aprovei porque sou autora de uma que sonera esse setor. Então, não seria justo nem coerente que votasse. Então, eu tenho certeza que também o PT e os seus senadores e as suas senadoras votarão por entender que tem o mesmo objetivo. Então, essa é a minha aprovação por coerência e pelo reconhecimento que tem, que muitos também tem. Agora, quero também prestar um depoimento pessoal pela experiência que tem. Tenho recebido do amigo Charles Dudu, da crise que está passando a área de comunicação. Sejam os jornais impressos, sejam as pequenas emissoras de rádio, especialmente as menores, no interior do estado, estão padecendo dos mesmos problemas, que a recessão econômica afeta e reduz o faturamento dessas empresas. Então é preciso que também elas tenham um olhar de cuidado de nossa parte para evitar um prejuízo geral. Mas esse avanço eu precisava apoiar. Edmar Silva, direto do Senado Federal, em Brasília, para a Rádio Mais FM e Web Rádio Nova Gospel. Muito bem, está aí a participação, então, do nosso amigo Edmar, nosso comandante, aí com as informações, né, do Senado, né, a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, dando devida importância sobre as rádios comunitárias, né, justamente por essa importância para a comunidade, essa importância da participação da rádio local, né? Você vê, nós soltamos uma reportagem, mas nós comprovamos ela minutos antes. Nós fomos procurados aqui pela Leidmar, né, e pela Kedma, que moram aqui na região e vieram procurar a rádio para falar, fala aí para mim, por favor, porque eu sou diarista. Quer dizer, isso é a comunitária, isso é a rádio comunitária, isso é o poder da comunidade. Nós aqui trazemos o pleito de duas profissionais que querem trabalhar e quem está nos ouvindo fala, eu quero, aproveitar que está aqui perto. Aliás, qual é o telefone da Leidmar? Copa 94, 96, Copa 98, nada. 95. Bota um 9 antes, você fala com a Leidmar. Estou falando para você, vamos chegar na Copa 2026, que nós falamos aqui, lembrando exatamente o número da Leidmar. Nem ela vai ter mais esse número. Leidmar, se você não quiser esse número mais,
Depois você me passa que eu quero esse chip. O 95 é o ano não, digamos. É o ano nada. O ano sim, o ano não. Não, ele é o ano nem Copa, nem Olimpíada. Bom, eu particularmente posso lembrar, porque eu tive o primeiro carro que eu tive foi um Corsa 95. Agora eu vou lembrar. Mais um último para não esquecer. Vamos para o intervalo de Corsa e voltamos logo para falar sobre assuntos de política e repercutir, inclusive, outra entrevista que o Edmar fez com uma pré-candidata ao governo de Goiás, a Kátia Maria. E nós já voltamos. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria, quando você precisar na drogaria Saúde, você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado. Com experiência de mais de 30 anos, professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. Rádio Mais. Sempre a melhor música. Curte aí. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128 8581. 99128 8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta agora, 8h47 aqui na Mais FM, no programa Anápolis é Notícia. Eu, Kellen Cunha e Paulo Roberto Belém. E já vamos voltar aqui para falar sobre política e trazer uma outra matéria aí assinada pelo Edmar Silva. O Edmar conversou com a pré-candidata do PT, a Kátia Maria, pré-candidata ao governo de Goiás, que fez uma avaliação a pedido dele
sobre o resultado das pesquisas, na qual ela aparece em quarto lugar, e 4,6%, em empate técnico com o terceiro colocado, que é o pré-candidato do MDB, Daniel Vilela, com 5,6%. Vamos, então, acompanhar a Cátia Maria. Bom dia, grande prazer falar aí com todos os ouvintes da Mais FM. Nós recebemos a pesquisa SERPES com muita humildade, mas também com muita responsabilidade, porque ela mostra que o cenário político está aberto, os eleitores, 75% ainda não sabem quem votar, e a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores aumenta na medida que isso sinaliza para que a população de Goiás esteja esperando, né, uma proposta que vá ao encontro do anseio da população. Então, nós estamos preparando o nosso projeto, vamos apresentar amanhã o nosso modelo de gestão defendido para Goiás e estaremos dialogando com a população. Nós queremos ter aí a apresentação de um projeto que seja democrático, participativo, que coloque as pessoas em primeiro plano. É o nosso objetivo maior. O objetivo do Partido dos Trabalhadores é cuidar das pessoas. E o presidente Lula nos ensinou bem como fazer isso, né, no seu governo, colocando aí todas as políticas na prioridade de atender as pessoas, indiferente da sigla partidária de cada prefeito, de cada município. Então, a pesquisa mostra que 75% do eleitorado não sabem quem votar. Nós, proporcionalmente, fomos a candidatura que mais crescemos mais de 50%, né? Os candidatos aí que também enfrentam a disputa para o governo, os dois perderam votos, desidrataram tanto o candidato do DEM quanto o candidato do MDB, e isso aumenta a nossa responsabilidade. Então, nós vamos com seriedade, com responsabilidade e com muito trabalho dialogar com a população goiana, apresentando o nosso projeto e disputando aí a consciência do eleitor. Então, um grande abraço, vamos à luta, construir uma sociedade melhor e uma sociedade mais justa. Muito bem, está aí então a participação da Cátia Maria, e eu, por total lapso, na verdade por total incompetência, Kellen Coelho, não sei por que eu insisto nessa profissão, mas eu esqueci, Paulo Roberto Billy, de dar aquela tradicional moral para os nossos amigos que nos acompanham pela internet. Nós temos aqui uma turma acompanhando, que é o Zé Justino, Dona Sueli Narcisa está acompanhando. Sabe quem é Dona Sueli Narcisa? Sueli Narcisa. Dona Sueli Narcisa Morgantini, venha ser minha mãe. E aqui nós temos a participação do Luciano Toledo, né, falando aqui sobre política, falando do ranço do PT, que o governo bandido, etc. e tal. Enfim, está aqui convocado, ô Luciano, a mandar a sua participação sobre o que você acha que é o caminho correto para o Brasil em qualquer situação. Mas eu quero destacar o Antônio Roberto Gomide está aqui. Você conhece o Antônio Gomide, né? Conheço. Conhece, por um acaso você conhece, ele nos dá bom dia, que está nos acompanhando. Mas eu quero trazer uma mensagem, que é o do perfil SVS Manutenção. E o SVS Manutenção está preocupado, porque nós falamos de Copa, como tem pessoas preocupadas em Copa, enquanto tem uma quadrilha comandando o nosso país, família passando fome, morrendo, e esses caras ficam falando sobre esta porque não mostra a realidade do nosso país. Bom, eu queria primeiro convocar a SVS Manutenção, não sei se ele ou ela, mas enfim, a esse perfil nos acompanha mais para ver sobre quais os temas nós debatemos aqui, porque nós diariamente temos falado sobre esses temas que certamente lhe interessam. E como eu disse, meus amigos desse perfil, você pode perfeitamente acompanhar a Copa e se indignar com tudo. O Brasil, a cada 4 anos, o Brasil torce pela seleção, porque a cada 4 anos tem Copa do Mundo. E eu te pergunto, qual foi o último 4 anos atrás em que não tinha isso que você está falando? Nós tivemos, sim, alguns momentos de mais prosperidade e menos preocupação. Hoje vivemos um momento de muita tensão, mas nós podemos, com muita tranquilidade, separar as coisas, né? E principalmente entender que não adianta ficar indignado 24 horas por dia, ou ir nos perfis de Facebook, ou nas redes sociais e mostrar tremenda indignação com a situação do país e ficar sem fazer o nosso principal, que é o nosso papel cívico,
no dia 7 de outubro, que é escolher bem o voto e eleger bem os nossos representantes. Porque senão a gente fica virando uma criatura virtual, só de Facebook, que fica achando ruim, que fica muito indignado, mas que na hora que é chamado a participar e a fazer alguma coisa, não faz. Obrigado pela sua mensagem e renovo o convite. Acompanhe o nosso programa e veja o que nós falamos aqui, principalmente quando falamos sobre a cidade de Anápolis. Não sei se você é de Anápolis, mas se for, você vai saber do que nós falamos. Quem está aqui também nos assistindo é a Lorena Andrade Leite, ela também que é cativa, Zé Justino também, não sei se falei dele, mas um forte abraço. É isso. Paulo Roberto Belém, vamos falar sobre a cidade de Anápolis. Legal. Anápolis ontem recebeu novas 3 ambulâncias do SAMU para aquela política de renovação da frota, porque a frota do SAMU roda demais e tem que ser renovada mesmo. Mas a gente vai puxar na memória aqui a época que o SAMU foi implementado em Anápolis. Você lembra quando, Kellen Cunha, que o SAMU entrou em funcionamento em Anápolis? Meados dos anos 2000, 2004, 2003. E você lembra onde que funcionava o SAMU aqui em Anápolis? Também. Não lembra? Essa eu lembro. Aonde? Era ali na Praça Americana do Brasil. Por que você lembra de lá? O que tinha lá na Praça Americana do Eu Brasil? lembro da Americana, porque era um lugar totalmente impróprio para você ter uma sede do SAMU, né? Porque ele era biblioteca, não é isso? Aquele prédio foi muitas coisas, né? Mas naquela época, de 2004, 2003, era a Secretaria de Saúde. Ah, é verdade, eu não lembrava disso. Boa memória, verdade. Tanto que, quando eu fui entrevistar um gestor de saúde aí, ele que me recordou, né? Para mim, aquilo lá era a biblioteca e tinha uma ambulância lá parada, porque aí sim que veio essa memória, essa confirmação. Pois o SAMU funcionava em Anápolis com uma única ambulância, um único médico, que era o regulador e que era também o que prestava atendimento lá nas ocorrências. Sabia disso? Não. Não. Pois é, isso que corria. Era um improviso, né? Era um jazz. E a partir daquele então, em 2009, houve a troca da gestão municipal, houve um novo pensamento aí para dar uma estruturada nesse serviço que é tão essencial e que, de acordo com os relatos que eu acompanhei, se tornou um orgulho para a cidade de Anápolis, onde até então uma sede foi buscada, houve ampliação de ambulâncias, ampliação de equipe médica, de enfermeiros, e que isso fez com que o SAMU fosse melhor utilizado aqui na cidade nesse período, digamos aí que de mais de 14 anos, digamos, houve uma revolução no SAMU, e é bom que isso acontece e que hoje se tornou um orgulho para a população napolina. O primeiro instrumento que a população recorre quando acontece alguma coisa nada agradável, como alguém passa mal, acidentes de trânsito. A gente recorda bem que quando alguém passava mal da família lá nos anos 2000, se você não tivesse um carro... Um vizinho não tivesse o carro... Você ligava para a polícia, você recorria a qualquer um. Polícia ao era padre, ambulância. Ao padre, ao pastor ali do comunitário, o pai de santos conhecido na rua. Você tinha que recorrer na base do improviso, né? Hoje é interessante isso que você realmente mencionou. Virou um costume. Até quem nunca usou já sabe. Eu chamo o SAMU, liga para o SAMU quando acontece alguma coisa, né? Virou um bordão. Virou um bordão, é verdade. E em tempo que táxi, até o tempo de hoje é caro, imagina aquela época que tinha poucos táxis e tinha que se recorrer e tinha que ter aquela agilidade também. Mas é importante dizer que o SAMU é um serviço de extrema importância para o Brasil, a política nacional, mas que se não houvesse um investimento municipal, essa eficiência seria até descreditada. Eu, entrevistando os personagens dessa história do SAMU, me disse, o SAMU funciona hoje em Anápolis porque houve bastante investimento municipal, que a folha do SAMU hoje é praticamente bancada pela prefeitura, e se não houvesse essa função, esse entendimento lá do passado, hoje não estaria como é hoje. O SAMU hoje tem uma sede própria, uma sede que tem 6 equipes funcionando, de acordo com a última atualização. Podia ser mais? Poderia sim, mas é bom que o serviço funcione e não é centralizada, tem uma base descentralizada lá na Vila Jaiara, que também se deu nos últimos anos, e que para otimizar ainda mais esse serviço de atendimento móvel de urgência. Você, ouvinte da Mais FM, com certeza pode ter passado, ou já passou, ou conhece alguém que precisou do atendimento do SAMU e tem a sua avaliação pessoal sobre esse serviço de atendimento móvel de urgência. Eu nunca precisei, mas com certeza considero importante. Sem sombra de dúvida. E todos nós temos um caso, como se fosse, se não tivermos nós mesmos usado, ou para algum parente, uma pessoa próxima, todos nós temos um caso de alguém conhecido,
né? Eu não usei, mas eu sei de alguém, meu vizinho usou, mas eu sei de alguém que tem usado, e é um serviço de alta capacidade de atendimento, alta resolutibilidade, ou seja, ele consegue atender, ele consegue prestar os primeiros socorros. Eu lembro que no começo do programa havia uma reclamação muito grande, porque em vez do atendimento, corre para cá e ele sai correndo até o local, ele fazia uma série de perguntas, são perguntas padrão. E aos poucos as pessoas foram entendendo isso, que muitas dessas perguntas padrão já são parte do procedimento, né? Então é importante a gente registrar o quanto não foram saltos de qualidade ao longo desses anos, né? Foi 2004, né? Sim, quando veio para Anápolis, ele foi criado em 2003, não é isso? Pelo governo Lula. É um dos primeiros atos do governo do presidente Lula, inclusive. E em 2004 ele foi trazido para Anápolis e teve uns saltos importantes, né? Um deles a criação, como você disse, da central ali na JK, né? Que durante muito tempo, hoje eu não sei a informação atualizada, durante um tempo foi a maior do Centro-Oeste, né? Ali na Avenida JK. E a Central Norte, né? Para descentralizar o atendimento, criado em 2016, ali na região da Alexandrina Jaiara. Bem do trevo da Jaiara, digamos. Justamente para dar essa agilidade. Você imagina alguém lá no final da Fernando Costa fazendo um chamado de emergência e a ambulância tendo de sair, ou a motolância tendo de sair do Novo Jundiaí, ali do JK Industrial, para a região norte da cidade. Quer dizer, atravessar ali, dependendo do horário, é um tempo tremendo. Então, essa descentralização é muito importante. E que bom que o SAMU vem sendo atualizado e vem sendo modernizado para atender as pessoas. É isso. Alguma informação a mais sobre a Anápolis antes de nós encerrarmos o programa? Paulo Belém. A notícia de que o prefeito Roberto Naves decretou meio expediente em dias de jogos da Copa, dos Jogos do Brasil. Ou seja, se tiver jogo do Brasil em período da manhã ou da tarde em dias de semana, em dias úteis, o expediente desse período do jogo ficará comprometido. Muito bem. A Gleibe Cristine manda aqui um comentário, assim, achou interessante chamar o SAMU até que chamam. Difícil eles virem, não é raro, caso que quando chega a pessoa já veio a óbito. Eu queria registrar, com todo respeito aí, o comentário da Gleibe Cristine Oliveira, dizer, a gente não sabe quais são as razões de não aparecer, né? Eu não imagino que alguém no SAMU fale assim, esse chamado eu não vou não, porque esse não é bom, né? A questão do óbito, lamentavelmente, é porque quando você chama o SAMU, às vezes você está numa situação entre vida ou morte, e aquela pessoa está numa situação em que os minutos fazem diferença. Chegar antes, chegar depois, não pode ser culpa de quem vai no atendimento de emergência. Como alguém chegar atropelado lá na UPA, né, que é atendimento, unidade de atendimento de emergência, de urgência de emergência, fala, a UPA não resolveu porque ele morreu. Sim, ele morreu porque ele chegou numa condição crítica. Então, alguém que é chamado a uma condição crítica está realmente no limiar da vida. Agora, eu imagino que há, felizmente, por mais que você tenha, de repente, não sei se você já teve alguma experiência com isso, mas, felizmente, há mais pontos positivos, há mais números a serem celebrados do que a serem lamentados na história do SAMU no Brasil e, em especial, na cidade de Anápolis. Nós tivemos a chance, inclusive, há coisa de 1 mês, 2 meses, de trazer uma reportagem, inclusive sua, né, Paulo Roberto, sobre o SAMU. Sim, foram 2 idosas que comentaram as ocorrências que elas precisaram do serviço e elas consideraram como perfeito atendimento, as atendeu muito bem e que não fosse o serviço do SAMU, não saberia o que fazer, não teria para onde correr. É isso. Bom, sobre a sua informação, é natural, várias prefeituras, várias entidades públicas têm feito esse procedimento, dá meio período aí nos Jogos do Brasil. Sim, esse primeiro não vai ter necessidade, porque é no domingo. No domingo. A título de informação, porque é importante, a comunidade sempre busca os serviços da prefeitura, e é importante saber dessas informações municipais sobre atendimento também. Muito bem, é isso. 9h02. Kellen Cunha, hora de dar tchau, como diziam aquelas crianças irritantes. Não eram crianças, não. A criança era o sol. Como é que era o nome daquele programa? Os Teletubbies. Você assistiu Teletubbies, Paulo Alberto? Ele é um monte de informação. Obrigado. 9h03, Kellen Cunha, vamos
nos despedir e voltar amanhã com a presença de Edmar Silva, que vai retomar certamente um pouco da seriedade desse programa que nós suprimimos hoje em caráter especial. A gente estragou o programa? Não, a gente não estragou, a gente deu uma outra versão para o programa, né? Outra versão. Um abraço para você, Paulo. Obrigado, até a próxima oportunidade. Estaremos juntos aí. Valeu, Kelinha. Tchau, tchau, gente. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. www.fmmais.com.br. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas. Mais FM. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. O sucesso que você gosta. Toca aqui. Mais FM. A gente não se aguenta, mas a gente não aguenta ficar longe um do outro. Essa é a minha preferida. Mais FM. Eu ocupado de novo. Eu tô cansado de insistir. Mais músicas. O tempo todo. Fique por aí, amando por um, querendo por dois, sofrendo por três. No rádio. Tá todo mundo ouvindo. No computador. Tá todo mundo conectado. A rádio do jeito que eu gosto. Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Uma ótima manhã para você na Rádio Mais FM, 9h05.